Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a professora Nelise, apresento a vocês a professora Vanessa. Nós duas trabalhamos na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Instituto de Artes e Design, e somos professoras da licenciatura em Artes. A gente vai apresentar para vocês o artigo intitulado Papel da Curadoria na Leitura de Imagem como ferramenta de resistência para a arte-educação. Primeiro a gente começa introduzindo, né, inspiradas pelo tema do evento de resistência, fazendo uma retrospectiva das diferentes instâncias que o arte-educador resiste no nosso cotidiano, né, desde a permanência da disciplina, né, da permanência da disciplina nos currículos, da quantidade de carga horária, né, em relação também às leis trabalhistas, que infelizmente estão sendo cada vez mais precarizadas, em relação aos materiais didáticos, que nem sempre seguem critérios pedagógicos, em relação ao ambiente de trabalho, tanto em questões físicas, né, dos espaços, tanto em relação aos materiais disponibilizados, principalmente para as aulas práticas, com relação à censura, né, que desde o impeachment da Dilma Rousseff, a gente observa uma ascensão do conservadorismo de extrema-direita, a influência dos setores religiosos, essa questão, né, projetos como Escola Sem Partido, que sempre ameaçam a atuação docente, e resistência, mais recentemente, com relação ao ensino remoto emergencial, né, que foi colocado nem sempre com um preparo e um treinamento para os profissionais e para os alunos, que impactou de diversas formas na vida dos professores e dos alunos. Então, depois dessa etapa, a gente começou a analisar o papel da leitura de imagem como uma estratégia de combate. Então, para isso, a gente reafirma um dos pilares da educação, que é o professor Paulo Freire, que preconiza, né, a leitura crítica da realidade circundante. A gente reafirma também os preceitos para a arte-educação da abordagem triangular, né, baseada na leitura de imagem, e com uma especial atenção para a contextualização, sendo que o que a gente vai acrescentar metodologicamente nesses pilares do ensino de arte e da educação é a influência, né, dos pesquisadores decoloniais e das pesquisadoras do feminismo negro, que vão trazer uma nova tônica para a forma como a gente analisa imagem, e vão trazer outras perspectivas que podem entrar na contextualização dessas imagens. E essas novas perspectivas vão dar uma especial atenção nessa leitura de imagem e contextualização das relações de poder, dos reflexos da colonização, do impacto dos estereótipos de gênero, do impacto do machismo, do impacto do eurocentrismo, né? E isso vai dar uma tônica nova, né? Então, a gente reafirma, né, o papel da leitura de imagem, né, como memória contra o esquecimento, contra essas políticas de genocídio, né, e contra o epistemicídio, principalmente, que vem com essas políticas de genocídio, né? Então, essa perspectiva que a gente fica mais sensível a partir da leitura desses autores, né? Vem da importância que eles dão para as diferentes narrativas identitárias, né? E essas narrativas identitárias entrando na sala de aula, né? E sendo contextualizadas para além só da perspectiva historicista, ou para além desse aspecto
do exotismo, né, sendo contextualizada em todo o seu valor cultural, né, historicamente, criticamente, politicamente, socialmente, né, antropologicamente, criativamente, né, como a Bell Hooks fala, a gente ressaltar as histórias de dor que muitas vezes não entram na sala de aula, de dor, de perseguição, né, para combater esse epistemicídio. Então, essa contextualização ela entra com especial atenção nas relações, né, entre gênero, etnia e extrato social. E a segunda parte do nosso artigo é a curadoria como resistência na prática, né? Que a gente tem que se atentar, né, para a desconstrução dos imaginários. Então, agora eu passo a palavra para a professora Vanessa. Obrigada, Anne. Em continuidade para o desenvolvimento desse artigo, nesse recorte, trazemos algumas referências que são importantes para que compreendamos essas problemáticas que podem aparecer nas curadorias. E essas problemáticas elas vão ter aí a ver com padrões, né, que são dados, né, padrões hegemônicos, relacionados, por exemplo, ao homem branco, heterossexnormativo, europeu, questões de gênero, né, questões étnico-raciais, de etarismo, de capacitismo. Então, são muitas camadas que precisam estar em destaque quando a gente pensa a curadoria. Desse modo, quais são os critérios, né, que a gente tem trazido aí para as nossas curadorias? É uma pergunta que a gente deve fazer. A gente precisa analisar quais os critérios que têm sido utilizados nessas curadorias. E, ao pensar em mediação, né, de obras de arte, precisamos também pensar essas produções a partir de seus contextos, a partir desses contextos de maneira desvinculada às abordagens que são dadas aí como hegemônicas, como a gente falou. Um outro ponto importante é considerar a geopoética da produção. Então, é impossível estudarmos um artista ou uma artista sem considerar questões regionais, sem considerar questões locais relacionadas à produção daquela obra, porque isso também faz parte da poética. Pode mudar. E aí, são alguns caminhos para que a gente possa expandir uma curadoria que seja realmente democrática. A gente pode falar aqui de uma curadoria democrática, porque vai nos permitir acessar elementos que são importantes para o desenvolvimento humano, né? Como, por exemplo, trabalhar a autorrepresentação, conceito de cidadania, de coletividade, né? Entre outras coisas. E aí, a partir disso, a gente consegue problematizar todos esses fatores que estão relacionados a modelos hegemônicos de curadoria. Pode mudar. Essa curadoria, pensada de maneira mais pluricultural, ela será mais engajada. Teremos aí não só um compromisso com a democracia, mas também um compromisso com a natureza, né? De viver em equilíbrio e em consonância com a natureza, porque isso também faz parte da educação em artes visuais. Ao pensar em questões relacionadas ao meio ambiente, à identidade, não podemos ignorar a importância dos materiais e como nos relacionamos e escolhemos os materiais que serão usados nas abordagens que traremos juntos a estudantes. E aí, uma curadoria, né, que tem essa perspectiva de resistência na prática, ela vai ampliar as possibilidades de construção de conhecimento, né, dos estudantes, à medida que ela vai apontar para modelos e questionar modelos de representação que aparecem no corpo,
da própria identidade, do outro, da cultura ou das civilizações. Então, pode mudar, Anne? Então, convidamos a todas, todos e todes a fazerem a leitura do artigo. E aqui, como considerações finais, retomamos alguns pontos que são tratados no texto, que são essenciais para a gente pensar numa curadoria como uma estratégia até de resistência, que seria combater a educação bancária, que é muito falada por Paulo Freire, combater a censura, combater o obscurantismo, que é algo que tem sido retomado fortemente nos últimos anos, combater a presença de pautas religiosas dentro da formação básica ou superior também. Combater o preconceito, né? Devemos lembrar que a base da modernidade é a colonialidade, e a base da colonialidade é a escravidão. Então, e o epistemicídio, né? Tudo isso nos permite ampliar os repertórios e, assim, construir novos conhecimentos e novos saberes. Aqui, pensamos em abordagens decoloniais para a curadoria e agradecemos pela escuta de todos, todas e todos. Obrigada.